Opa, oi, aqui é o Dragapult e o tipo metal tem várias estatísticas boas em defesa, porém o ataque na speed deixa um pouco a desejar. Tem várias fraquezas boas e uma imunidade ao tipo poison. Porém seu maior medo é o tipo fogo, que assusta muito quem tenta gerar um jogo com ele. Porém, sabendo disso, eu me desafiei a zerar Pokémon Scythe 2 apenas com esse tipo. Então, sem mais delongas, vamos para as regras. E as regras são: eu só posso usar o tipo metal, porque é o tema e o tipo do desafio, e eu não posso usar os itens em batalha para poder deixar ele mais difícil. E então, dito isso, bora para gameplay. Começamos nessa tela de fundo linda, e depois eles nos perguntam o nosso nome. Como sempre, nosso nome será Pult, que para quem é novo e não sabe, é a abreviação que eu criei para Dragapult. E o Game ID foi qualquer um mesmo. Na primeira rota, eu capturo um Lucky que eu chamo de Marcos, por causa que ele acertou o comentário da enquete da comunidade. E vamos enfrentar a Olean. Eu começo com o Marcos, né? E dou 4 Honeyclaw, quer dizer. E depois solo o time dela com o Power Trip, que pra quem não sabe, dá mais dano conforme você upa os atributos dos seus Pokémons. Ou seja, se você sobe o ataque, ele vai dar mais dano. E na próxima rota eu encontro um Riolo, que eu dou Power Trip, né? E capturo. E aí eu chamo de Anubis porque comentaram para eu chamar de Anubis no post da comunidade. E eu vou lá no Mystery Gift e digito o código Alola71, que me dá um Sandshrew que eu nomeio de Lando. Só que depois eu descobri que era Land Off, porque na minha cabeça, na hora eu achei que era Lando Players. E aí meio que ficou Lando, mas me desculpa, eu vi isso só depois que eu nomeei, então ficou Lando mesmo. E no level 18, o Rookie evolui para Corvisquire. Aí encontramos um Beldum, que eu capturo depois de muito tempo, e eu chamo de Metallica, porque vocês também sugeriam esse nome na aba comunidade. E eu também achei um Aron que eu capturo e tento nomear de Zé da Manga, mas eu não consigo. Então a pessoa que acertou também sugeriu Zé Carlos, então eu coloquei Zé Carlos. Então bora enfrentar a Sina. Ela começa com o Rookie D e eu com o Marcos. Ela troca pro Pawniard e eu troco pro Anubis. Dou um Force Palm e sinalizo. Vem o Rookie D, que eu troco pulando, e eu dou alguns Ice Ball pra deitar ele. Aí ele aprende Metal Claw, eu tiro Power Snow. Vem o Clauncher, que eu continuo na estratégia dos Ice Ball e dá certo, ele cai. Ensino o Copycat pro Lucario, né, pro Riolo, e vem o Combusken que me finaliza. Eu troco pro Marcos e finalizo num Pluck. E agora vamos enfrentar o Darlo, né? Ele começa com o Stuporup e eu com o Marcos. Eu dou Pluck e finalizo. Vem o Blitzel, que eu finalizo em 2 Pluck. Vem o Togetic, que eu também finalizo em 2 Pluck. E o Dewott, por último, cai também em 2 Pluck. E eu encontro um Roned selvagem, que eu capturo que eu tento capturar na Great Ball, mas depois de um tempo eu capturo mesmo, né? Aí eu chamo ele de Icezinho, porque ele acertou na aba comunidade, como vocês já devem saber. E no level 20, o Metallica evoluiu para Metang. E bora enfrentar a Olean de novo. Eu começo com o Marcos, né? E aí eu finalizo o Murkrow dela em 2 Pluck. Vem o Snorunt, que me derrota, porque eu tava com bem pouca vida. Mas o Anubis finaliza no Quick Attack. Vem o Combi, que finaliza em 3 Quick Attack. O Haldun cai em um Force Palm e GG. E no level 38, o Marcos evoluiu para Corviknight. E no level 38, após bater a felicidade máxima, o Riolo evolui para Lucario. E depois disso, depois de aprender Aulsfair, o Zé Carlos evolui para Lyron.
E logo em seguida, eu decido usar a Ice Stone que tinha comprado na cidade principal para evoluir o Lando para Sandslash de Alola. Após chegar em um level que eu não sei qual, o Icezinho evolui para Doublade. E depois, no templo, eu encontro uma Duskstone que eu uso para evoluir de novo o Icezinho para Aegislash. E bora enfrentar a Sina. Ela começa com Corviknight e eu com Marcos. Eu tento dar aquela estratégia do Honeyclaws e funciona. Eu dou 3 Honeyclaws, 4 quer dizer, 5, né? E aí depois eu dou Power Trips. Finalizo o Corviknight, o Clawitzer, o Bisharp, o Blaziken, né? O Blaziken Mega, quer dizer. E por último, mas não menos importante, o Galate. E bora enfrentar a Lori, que é Old Memory. Eu começo com o Marcos e ela com o Swellow. Eu dou alguns Drill Packs, né? Pra tentar fazer ela evitar se curar. E funciona. Vem a Volcarona que me deixa burn, mas eu finalizo em um Drill Pack. Vem o Gastrodon, que me finaliza no Muddy Water. Eu troco para Anubis e dou Swords Dance e Force Palm. Depois vem o Gudra, que eu tento dar um Aura Sphere, mas não funciona. Eu finalizo com Force Palm. Vem o Mega Sceptile, que eu finalizo em 2 Force Palm. E vamos enfrentar agora o Old Memory Asher. Ele começa com a Gardevoir, que eu finalizo em um Steel Wing do Marcos. Vem o Vikavolt, que ele me deixa paralisado, mas eu finalizo em 2 Drill Pack. Vem o Magmortar que me finaliza. Eu troco para Anubis, dou um Swords Dance, ele vem de Lava Plume, mas não me derrota. Eu venho de Force Palm e derroto ele. Mais um Force Palm no Lucario. E ele vem o Greninja de Substitute. Porém, finalizo em um Force Palm. Logo depois, o Zé Carlos evolui para Agro. E agora vamos enfrentar novamente uma Old Memory, só dessa vez o Dardo. Eu começo com o Marcos e dou Drill Packs. E depois vem o Hippowdon, que eu dou alguns Drill Packs, né? Eu dou alguns Drill Packs mas aí ele não cai. Eu tento dar aquela estratégia do Honeyclaws mais Power Trip e quase que funciona, porém ele se cura, mas os 2 Drill Packs são suficiente para derrubá-lo. Eu troco Drill Packs por Brave Birds e eu finalizo o Floatzel, mas me sacrifico com um Brave Bird. Vem o Typhlosion Mega e eu finalizo em um Aura Sphere do Lucario. E o Electros também tem o mesmo destino. E agora vamos enfrentar o Old Memory Frio. Ele começa com o Trio Flame e eu com o Marcos. Dou um Brave Bird para finalizá-lo. E vem o Electivire, que eu finalizo, quer dizer que eu não finalizo, mas eu tiro metade da vida, mas ele me derruba. Vem o Lucario, que derruba o Mega Swampert dele com 2 Aura Sphere. O Ferrothorn, quer dizer, o Zoroark cai em um Aura Sphere e também o Ferrothorn tem o mesmo destino. E no level 45, o Metallica evolui para Metagross. E bora enfrentar a Sina e o Grunge. Eles começam com o Clawitzer e Hauntkrow. Eu não finalizo ninguém, mas no próximo turno eu finalizo o Clawitzer com 2 Brave Birds. O Galade cai em um Brave Bird. E o Blaziken, veio o Blaziken, que eu finalizo em um Brave Bird também. E o Hauntkrow cai em um Brave Bird junto comigo, que eu me sacrifico. Dou a Mega do Lucario e finalizo o Propass em um Aura Sphere. E agora vamos enfrentar o Shannon V1. Ele começa com Electros e eu com o Marcos. Dou alguns Brave Birds, mas ele me derruba. Eu vou entrar com o Lando e dou alguns Icicle Spear. E finalizo. Vem a Togekiss, que eu mantenho o Lando e dou um Iron Hand que finaliza. Vem o Decidueye e eu decido manter, porém ele me finaliza. Eu troco pro Icezinho, dou Swords Dance, 2 quer dizer, 3, né? Porque aí a gente vai ficando numa troca assim, né? E eu vou derrubando ele com
debuffando, quer dizer, e por último, e ele me finaliza, quer dizer, eu finalizo ele. Vem o Drapion por último, que eu mega evoluo o Lucario, dou um Swords Dance, e depois, quer dizer, e depois finalizo num Body Rush. Vem o Kingdra, que eu dou Close Combat, e depois vem o Flagon, que cai na lapada lendária do Mega Lucario. E bora enfrentar agora o Shannon V2, que tá energizado com o poder do Darkrai. Eu começo com o Marcos, né? E ele mega evolui. Ele dá Dark Pulse e eu tiro metade da vida com o Brave Bird. Eu sacrifico o Icezinho pra botar o Anubis. Finalizo e mega evoluo e finalizo com um Bony Rush. E assim zeramos todos os desafios de Pokémon Scythe 2 apenas com o tipo metal. Eu não tenho muito o que falar, mas eu vou direto ao ponto. Eu não vou pretender fazer algum desafio temático de Halloween ou qualquer coisa desse tipo. Por quê? No máximo ali uma gameplay de Pokémon Unite. Por quê? Porque como eu já programei para começar uma série de Stone Dragon 2, eu não vou conseguir fazer. Porém, talvez a possibilidade de um desafio de Natal ainda tá de pé, tá? E aproveitar que eu falei do desafio do Unite, né? Então, uma gameplay de Unite com o tema de Halloween. Eu vou tentar trazer mais gameplay de Unite, mas por hora é isso. Valeu!